Fala, fala, meus queridos. Espero que esteja tudo bem com vocês aí, hein? Assunto nosso de hoje, pessoal: Brasil, divisão regional. Ô, professor, como assim? Pessoal, qualquer que seja o espaço geográfico que nós tenhamos, pode ser um espaço aí municipal, estadual, federal, ele sempre é passível de divisões. Nós podemos dividi-lo para melhor estudá-lo, certo? Por exemplo, quando nós começamos os nossos estudos em geografia, lá no sexto ano, pessoal, é muito comum nós estudarmos primeiro o nosso país, depois o nosso continente, depois outros continentes, né? Não estudamos tudo ao mesmo tempo, certo? Estuda sempre uma parte por vez para ficar um pouquinho mais fácil. E a função de um processo de regionalização é exatamente esse: facilitar o estudo de uma determinada região, tá? Então, quando nós falamos em divisão regional, pessoal, nós estamos falando de dividir o espaço geográfico em porções menores, tá? Visando o quê? Visando um melhor entendimento sobre determinados tipos de fenômenos, tá? Pode ser fenômeno físico, como por exemplo a distribuição de um determinado tipo de vegetação, pode ser fenômenos sociais, políticos, culturais, naturais, aí indifere, tá? Aí vai mudar de acordo com o seu objeto de estudo, certo? Tá. Cada um desses pedacinhos menores, pessoal, de espaço, nós chamamos aí então de região. E o principal, né, nós temos que considerar as características de uma região e diferenciar ela das demais regiões. Ou seja, pessoal, você tem que pegar a característica principal dessa região e diferenciar ela das demais, certo? Então, assim, se algum aluno chegar para mim e falar: nossa, professor, isso aí é difícil, hein? Isso aí é um problemão. Sim, pessoal, nós temos que partir de um problema, ou seja, de um objeto de estudo, tá? A partir do momento que você tem esse objeto de estudo, vamos imaginar aí trabalhar com a questão da distribuição das residências pela renda das famílias. Você tem que pensar no quê? Nos critérios de como dividir essa população, tá? Então vamos imaginar aqui, pessoal, que nós vamos pegar um determinado bairro, vou dar um exemplo agora para vocês, tá? Um determinado bairro de uma cidade qualquer, tá? Tá aí na tela para vocês observarem aí. Pois bem, nesse bairro aí, pessoal, o critério que eu vou utilizar para regionalizá-lo é, ou melhor dizendo, são as faixas de renda, certo? Então eu faço uma pesquisa primeiro no local, um trabalho de campo, aí eu observo que nós temos algumas casas, algumas famílias aí que têm uma renda mensal menor do que um salário mínimo. E eu mapeio essas casas aí, certo? De acordo com o que está aí nesse mapa fictício que eu coloquei para vocês. Aí eu percebo que tem algumas famílias, pessoal, que ganham entre 1 e 2 salários mínimos. Eu mapeio também. Pode ver que eu separei aí tudo certinho, numerei bacaninha aí para vocês no mapa. E eu vejo que tem famílias aí que ganham ou têm rendimentos superiores aí a 2 salários mínimos, eu também mapeio, tá? Eu tenho esse resultado. Ele fica muito confuso, né, pessoal? Por mais que eu tenha atribuído um símbolo para cada categoria aí, fica muito confuso. Então, qual que é a ideia da regionalização? É dividir de acordo com critérios. Então, assim, eu vou observar nesse bairro em questão, nesse bairro de exemplo que eu estou utilizando aí, as faixas de salários, né, de renda, como eu coloquei aí, ó, menos de um salário mínimo. Nós temos uma predominância aqui nessa região que eu coloquei para vocês. Ô, professor, mas no meio aí tem triângulos, né? Tem quadradinhos, que são rendas superiores. Sim, pessoal, só que nós temos que considerar aquela característica que prevalece no espaço, tá? E, consequentemente, diferencia essa região das outras. Então, mesmo tendo aí pessoas com renda de 1 a 2 salários mínimos, ou até acima de 2 salários mínimos, que são os triângulos, os quadradinhos, o predomínio aí é de famílias com menos de um salário mínimo de renda, ok? O segundo grupo aí, ó, de 1 a 2 salários mínimos, eu tenho aqui, certo? E acima de 2 salários mínimos, aqui. Então, a ideia, pessoal, da divisão regional, o que que é? É você juntar, né? Você divide primeiro, tá? O espaço, só que você não vai dividir de acordo com a régua, ou do jeito que você quiser, ou do jeito que você acha bonito. Você tem que partir de um problema, né? De um objeto de estudo, e você tem que ter critérios para dividir, para regionalizar esse espaço. No meu caso aqui, eu utilizei como critério as faixas de renda, né?
subdividia em 3 categorias, né? Menos de um salário mínimo, de 1 a 2 e acima de 2, certo? Ah, professor, mas nessa regiãozinha vermelhinha com menos de um salário mínimo, tem pessoas também de 1 a 2 salários e acima de 2 salários. Sim, pessoal, só que nós temos que ver o que predomina, tá? O que predomina com base no critério que nós estipulamos para poder fazer essa regionalização e, consequentemente, separá-la, ou seja, dividi-la, regionalizá-la. Desse jeito que eu fiz, acho que fica muito mais fácil para nós observarmos, né? Não apenas pelos símbolos, mas também pela utilização das cores. Por isso que vocês observam mapas do Brasil e é muito comum ter cores para dividir as regiões, né? Porque fica tudo muito mais fácil, ok? Por falar em Brasil, pessoal, vamos trabalhar então os critérios de divisão do território brasileiro, né? As diferentes formas de regionalização do território brasileiro. Primeiro mapa que o autor da apostila nos passa aí, ó, critério político-administrativo. Eu vou colocar 2 mapas para vocês, pessoal. O mapa de 1942 e de 1969. Diga-se de passagem, pessoal, que essa divisão é a divisão estipulada pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, sendo que a primeira divisão regional do Brasil partiu do IBGE, esse órgão federal, né, na década de 1940, como vocês podem ver. As primeiras grandes alterações se deram da década de 40 para a década de 60, quase já na década de 70, né? Quais foram essas mudanças, pessoal? Eu vou trabalhar sempre comparando um mapa com o outro para ficar mais fácil para vocês, tá? Primeiro, o nome das regiões. Lá em 42 vocês tinham região norte, centro-oeste, nordeste, região leste, cara, olha o nome, pessoal. Em 69 você já tem aí as regiões com nomes diferentes, tá? Então aí você já tem uma diferença. A capital federal, pessoal. Até o final da década de 1950 nós tínhamos a capital federal do Brasil no estado da Guanabara, que seria a cidade do Rio de Janeiro. É um estado que nem existe mais, pessoal. Então o nosso Distrito Federal era o estado da Guanabara. Nós já tivemos a transferência em 1960 para Brasília, né? Então o Distrito Federal agora fica aí no estado de Goiás, né? Então nós temos aí Brasília hoje como capital federal, tá? Os estados do Nordeste, pessoal, observem o que era o Nordeste, ou considerado, né, o Nordeste, região Nordeste, na década de 40, ó, somente esses estados. E olha, detalhe, pessoal, a Bahia não era considerado Nordeste, era considerado região Leste, assim como também o Sergipe, ó, o SE, estão vendo? Agora, em 1969, ó, a região Nordeste já se configura da maneira que nós a conhecemos hoje, certo? Então percebam como que já mudou isso daí, tá? O caso, então, de São Paulo e da Guanabara eu já falei para vocês, né? Nós tivemos aí a mudança do Distrito Federal do estado da Guanabara, que deixou de existir já na década de 60, né? Foi para Brasília, a capital. E São Paulo, prestem muita atenção em São Paulo no primeiro mapa, pessoal, de 1942, ó. São Paulo pertencia à região sul do Brasil na década de 40, de acordo com a regionalização. Aí, mediante novos padrões e novos critérios, nós temos São Paulo em 1969 já fazendo parte da região sudeste, tá? E o Mato Grosso, galera, olha a divisão do Mato Grosso, porque ó, em 42 nós temos ainda o Mato Grosso como um dos maiores estados do Brasil, né? Um grande sertão realmente a ser desbravado, né? Já em 1969, ó, nós já temos a divisão Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, certo? Já temos esse grande estado sendo dividido em 2 porções, ok? E Rondônia, pessoal, Rondônia na década de 40 era meramente um território e em 69 ele já passa a ser um estado, certo? Olha aí, ó, onde fica Rondônia, estão vendo? Qual a diferença? Quando nós temos um território, pessoal, significa que é uma porção de terra pertencente a algum outro estado ou sob jurisdição de outro estado. Então, um território, por exemplo, não tem governador, certo? É um pedaço de terra, um território subordinado a outro estado. A partir do momento que ele é elevado a estado, aí sim vai ter governador, vai ter deputados, vão ter senadores e assim por diante, ok? Vamos continuar aqui, galera. Só que agora a comparação vai ser desse mapa de 1969 para o mapa atual de 1988, né? As últimas alterações aí com a nossa Constituição Federal de 88. Por exemplo, deixam de existir os territórios. Então você tem aí o território de Roraima, o território do Amapá, né? Então Amapá e Roraima vão se tornar estados em 1988, tá? Ou seja, governadores, mais deputados estaduais e mais deputados federais e mais senadores, ou seja, maior o gasto, né, pessoal?
O caso de Fernando de Noronha, pessoal, na década de 60, ó, com esse mapa, Fernando de Noronha era um território, certo? Hoje, pessoal, ele é considerado uma porção territorial do estado de Pernambuco. Mesmo Fernando de Noronha estando mais próximo aí da Paraíba, do Rio Grande do Norte, ele pertence à jurisdição de Pernambuco, porque dentre todos esses estados, Pernambuco é aquele que tem uma maior tradição aí jurídica, administrativa, e acaba sendo aí um polo regional, certo? Criação de Tocantins, pessoal. Em 1969, Goiás também é um estado gigantesco. E com a Constituição de 88, nós temos a divisão de Goiás e a porção norte de Goiás acaba se tornando o estado de Tocantins, certo? Hoje, então, atualmente, nós temos 26 estados, mais um Distrito Federal. Lembrando aí que esses 27 entes federativos aí acabam sendo representados na nossa bandeira nacional, cada um aí por uma estrelinha diferente, ok? Pois bem, pessoal, essa então, desculpa dizendo assim, é a divisão do IBGE, certo? De autoria do IBGE. Nós dizemos que é uma divisão política administrativa. Qual que é o critério que o IBGE utiliza para chegar nessa divisão, pessoal? Divisão essa que nós temos hoje aí 5 regiões, certo? Nós temos a região norte, nordeste, centro-oeste, sudeste e sul. Qual seria o critério? O critério atual que o IBGE utiliza é o critério da homogeneidade física, humana e econômica. O IBGE, pessoal, junta numa mesma região estados que compartilham características da sua geografia física, né? Clima, relevo, vegetação, hidrografia, da geografia humana, questão cultural, questão ali de formação social e características econômicas, tá? Então o IBGE ele busca dividir os estados do Brasil em regiões, mas dentro de uma mesma região esses estados compartilham de características, tá? E essas características que eles compartilham diferenciam eles das demais regiões. Por que político-administrativo? Porque essa divisão do IBGE, pessoal, ela respeita os limites estaduais. Todo estado brasileiro, de acordo com a divisão do IBGE, está em apenas uma região. Não tem nenhum estado sendo dividido entre 2 regiões. Isso facilita muito para efeito de estudo, isso facilita muito para a didática das aulas de geografia e para a compreensão dos alunos, tá? Assim como também para possíveis aí estudos, para possíveis utilizações desses dados para a implementação de políticas públicas, tá? Isso facilita muito. Não é à toa que a divisão regional do IBGE é considerada a divisão oficial do nosso território, tá? Se é oficial, significa que só tem ela? Não. Nós temos também uma divisão que é considerada como sendo a divisão geoeconômica, pessoal, de autoria do professor Pedro Pinchas Geiger. Ele fez essa divisão na década de 1960, tá? No ano de 68, para falar a verdade. E ele pensou essa divisão, pessoal, com base em qual critério? Semelhança no nível de desenvolvimento econômico. Tanto é que, pensando no nível de desenvolvimento econômico, ele chegou aí em 3 grandes regiões que ele nem chama de regiões. Apesar do título aí do mapa ser regiões geoeconômicas, ele chama de complexos geoeconômicos, tá? E são 3, né, pessoal? Como vocês podem ver, o complexo Amazônia, o complexo Nordeste e o complexo Centro-Sul, ok? Uma coisa que nos chama a atenção, ó, aqui está a divisão entre as 3 regiões, né, ou 3 complexos. O que chama atenção, pessoal, é que enquanto o IBGE respeitava os limites dos estados, esse professor ele desconsiderou esses limites entre os estados. Você percebe que tem estados aí, ó, como Maranhão, Tocantins, Mato Grosso e até mesmo Minas Gerais, que pertencem a 2 complexos geoeconômicos diferentes. O que significa isso, cara? Quando você vê o estado do Maranhão dividido ao meio, pessoal, o lado leste dele, no complexo Nordeste, né, o lado direito dele, e o lado esquerdo dele, que seria o lado oeste ali para o complexo amazônico, significa que, de acordo com os critérios desse professor, um lado do Maranhão tem uma economia de um certo modo. O outro lado, a economia é completamente diferente. Isso faz sentido sim, tá? Até porque você tem aí climas diferentes, você tem uma economia que gira toda diferente de um lado do Maranhão e de outro, tá? A mesma coisa acontecendo no Tocantins, a mesma coisa acontecendo no Mato Grosso e a mesma coisa acontecendo em Minas Gerais. Diga-se de passagem, pessoal, que o norte de Minas Gerais, que pertence ao complexo Nordeste, até na questão climática é muito parecido com o clima do Nordeste, né? Nós temos ali uma transição para o semiárido.
Então ele não se apegou, esse professor ele não se apegou às características e aos limites estaduais. Ao contrário, ele foi pela semelhança de nível de desenvolvimento econômico. Se dentro do mesmo estado tem diferenças, tchau, meu, ele cortou isso daí no meio. É o caso aí do Maranhão, é o caso de Tocantins, Mato Grosso e Minas Gerais, ok? Acaba aí? Não. Nós temos também uma divisão mais recente, pessoal, que é uma divisão pela chamada densidade das redes, de autoria do professor Milton Santos, do grande geógrafo Milton Santos, né? Que critério que ele utilizou para chegar nessa divisão, pessoal? O critério da concentração técnica e científica, ou seja, intensidade do meio técnico, científico e informacional. E ele chegou aí, ó, a 4 grandes regiões. Olha que curioso, né? O IBGE dividiu em 5, o professor Pedro em 3 e o professor Milton Santos em 4. Para o professor Milton Santos, ó, você tem aí a região Amazônia, a região Nordeste, a região Centro-Oeste, e o que chama muito atenção, pessoal, é a chamada região concentrada. Ó, essa que eu coloquei em destaque para vocês, região concentrada, que se você comparar com o primeiro mapa, que é do IBGE, essa região concentrada, ela concentra a região Sudeste e a região Sul, certo? Do IBGE. Só que mais do que isso, pessoal, ela é chamada de região concentrada porque nós temos um predomínio muito grande do meio técnico, científico, informacional, ou seja, uma intensidade muito grande das redes de transportes e telecomunicações, transportes e o sistema informacional, tá? É daí que vem o nome de região concentrada, é a região do Brasil que mais concentra esses aparatos, essas redes do meio técnico, científico e informacional, com destaque para os modais de transporte e os sistemas informacionais, ok? E outra coisa que chama atenção, pessoal, nesse mapa do professor Milton Santos, ó, aqui, ó, o estado de Tocantins, galera. Por quê? Porque todo mundo confunde muito o mapa do professor Milton Santos com o do IBGE e acha que a única diferença é o fato de ter a região concentrada. Olha que negócio curioso, pessoal, vou voltar, ó. Tocantins, para o professor Milton Santos, está na região Centro-Oeste. Olha que curioso, já para o IBGE, lá no primeiro mapa, Tocantins pertence à região Norte. Nossa, professor, mas por que isso? Quem que está errado? Nenhum dos dois. Depende do critério que foi utilizado para se dividir. No primeiro mapa, que é do IBGE, se considera muito a questão da homogeneidade física, ou seja, características da natureza. Então você tem sim em Tocantins ainda o domínio amazônico muito aparente. Então por isso que Tocantins está lá na região norte, tá? Agora, para o professor Milton Santos, pessoal, que utilizou aí o critério da concentração técnica e científica, para ele, Tocantins está mais próximo das redes informacionais, das redes de transporte do Mato Grosso, Goiás e Mato Grosso do Sul, do que, por exemplo, do Pará ou do Amazonas, certo? Qual desses mapas é o melhor? Indifere, pessoal, tudo depende do critério, depende da análise que você está fazendo. Os 3 são importantes, os 3 são muito utilizados, mas não posso deixar de falar que a do IBGE é aquele realmente mais utilizado em sala de aula, por exemplo, tá? É aquele que é utilizado em previsão do tempo, quando você assiste na televisão e assim por diante. Por quê? Porque é o mais difundido e utilizado na geografia escolar, tá? Errado, nenhum deles está, tá? Cada um de acordo com o seu critério, ok? Moçada, precisar de alguma coisa, me chama e vamos tirando essas dúvidas aí. Falou? Abraço para vocês, moçada. Até a próxima!